Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Pod Sião, o podcast da Monte Sião. E olha, que isso! Vocês Quero uma perceberam dessa uma coisinha também. diferente aí? A gente foi fortalecido diretamente pela Monte Sião, não paramos nada. Isso aqui foi forte. Ó, acabou, tá esgotado. Foi um produto limitado, mas faz o seguinte, quem quer ainda, vai lá no direct do Instagram e escreva: eu quero a camisa chamada Servir. E enche aquela caixinha lá, enche o direct. Quem sabe, toque no coração e seja produzido mais camisas, não é mesmo? Porque eu vou falar, não deu pra quem quis, hein? Essa primeira leva aqui já esgotou e quem pegou, pegou. Ainda Isso bem que eu aí, garanti a minha. verdade. E ó, hoje a gente tá aqui com uma convidada especial. Quem que é? Ó, hoje, para conversar com a gente, nós convidamos uma amiga nossa muito especial. O nome dela é... Giovana, oi gente, muito prazer. Então, eu sou a Giovana, tenho 24 anos, conheço eles já tem muito tempo, somos amigos, eu e o Rafael trabalhamos juntos. Jimmy é da minha família já também. E é Amém. isso. Uma coisa importante que ela falou, a gente trabalhou junto no CEJAS, que foi um acampamento, né? Uma conferência de jovens adultos solteiros da igreja que nós fazemos parte. Como eu falei no episódio anterior, o nosso convidado que foi o Mário Guilherme, ele é membro da Igreja de Jesus Cristo de Santos Últimos Dias. A Giovana também é, e nós trabalhamos em um evento chamado CEJAS. Fala pra gente, Giovana, como que foi os desafios? Foi muito cansativo trabalhar? Foi muito legal? Como que foi? Foi muito cansativo, mas foi uma experiência única. Então, foi a primeira vez que aconteceu esse evento aqui em Cuiabá. E eu tive a oportunidade de ser chamada para servir como coordenadora. E é muito diferente, assim, o programa. É o programa para todos os jovens de 18 a 35 anos, solteiros. E pode participar membros e não membros, todos aqueles que sentirem o desejo de participar. E foi muito bom, apesar de ser muito cansativo para nós que estamos organizando. É uma experiência única, individual e muito espiritual. Então, eu recomendo a todos que não participaram ou que já participaram, participem, que é uma experiência muito boa. Vai foi a próxima também, então, né? Na próxima, 2027, espero que não, né? Eu tenho outros propósitos aí, mas quem sabe? Casamento não aliança me seguir. Quem sabe o casamento não vem antes, É né? isso aí, pessoal. Ó, se estiver assistindo aí, vai lá no direct dela lá, tá? Coloca aí diretamente no comentário para ser mais direto e objetivo. Vai aí, abre o comentário no YouTube, escreva, marque ela, já deixa em direta. E eu tava navegando esses dias pelas redes sociais, mais especificamente o TikTok, e eu vi que viralizou um vídeo seu. Conta um pouquinho pra gente de quem foi isso. Eu fiz um vídeo brincando. Eu estava desempregada há um tempo atrás e eu comecei a gravar vídeo pro TikTok falando sobre o evangelho, né? Sobre as nossas crenças. E aí eu comecei a trabalhar e aí parei um pouco de postar e aí eu postei um vídeo brincando, sem nenhuma intenção, falando sobre esperar missionários, né? E referindo que eu jamais esperaria de novo um missionário, que já tive essa experiência e não passo por isso de novo. E eu postei sobre isso e aí teve, acho que 42 mil visualizações, muitos comentários de muitas pessoas que tiveram experiência com isso também. E aí acabou que estourou esse vídeo. É isso. E só para a gente iniciar o nosso bate-papo, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre de onde viemos. Nesse, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação. E só para nos aterrarmos sobre o assunto, nós somos uma religião cristã, a qual seguimos a Cristo, né, como a figura principal. O adoramos, o amamos, é Ele a quem servimos. E nós utilizamos algumas escrituras. Nós chamamos de obras padrão. Então, nós utilizamos a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Então, aqui a gente está com alguma delas, está encapado, bonitinho. Aqui está a Bíblia, aqui está a Tríplice, como chamamos dessa forma, que é o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Então, para entrarmos um pouquinho nesse assunto, a gente vai utilizar a nossa obra padrão, né, para falarmos um pouquinho sobre a criação. É isso aí, Jimmy. E como o Jimmy falou, das obras padrão da igreja que nós temos,
Nós vamos falar hoje sobre a criação e os 6 períodos da criação. E, como ele falou já das obras padrão, vamos começar lendo uma escritura. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho de Gênesis, bem do comecinho, de quando Deus fala lá, haja luz, beleza? E lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, já fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, hoje nós vamos falar sobre os 6 períodos, e esse foi o primeiro período. O segundo período foi a separação das águas e do firmamento, que é o céu. O terceiro período foi a separação, foi quando apareceu a porção seca, né, a terra, e foi separado a terra dos mares. O quarto período foi a criação do sol, da lua e das estrelas, a criação dos astros luminares. O quinto período foi a criação dos peixes e das aves. E o sexto período foi a criação dos animais terrestres e do homem. Então, esses são os 6 períodos, e a gente vai falar um pouquinho sobre os 6 períodos hoje da criação, né? E o que acho que é muito pertinente a gente falar. Eu gosto muito da parte que fala sobre a luz, né? Porque Cristo ele foi chamado como a luz do mundo. Então, marca o começo de tudo, de toda a criação. Então, marca que Cristo ele foi o começo porque ele foi chamado como a luz do mundo. Mas nós também que estamos aqui hoje somos chamados como a luz do mundo. Então, o que nós estamos fazendo hoje para ser essa luz? Porque é a luz que nos consegue distinguir das trevas. Será que a gente está conseguindo distinguir o bem do mal? Né? Será que a gente está conseguindo ser a luz para as pessoas também, assim como Cristo é a luz para a gente? Então, acho que isso de ser a luz, né, quando trouxe a luz à Terra, faz a gente refletir também sobre como nós estamos sendo luz para abençoar outras pessoas também. E uma coisa bem interessante é que ele separa a luz das trevas. Então sempre tem um oposto, sempre tem uma oposição, ou sempre você vai ter uma escolha a algo, né? Então, porque realmente quando nós somos pessoas livres, é quando a gente tem a opção de escolha, né? Então não existe liberdade sem escolha. Então desde a criação já se mostra um princípio de é, livre arbítrio, liberdade de escolha, né? Desde a separação do claro, da manhã, da noite, do dia, né, e das trevas. Eu acho que o que eu gostei e achei bem interessante foi quando você fala sobre Jesus ser a luz do mundo, né? E sobre nós também sermos a luz do mundo. Eu fico pensando de como eu tô fazendo, o que eu tô fazendo para ser a luz do mundo, né? Muitas das vezes eu me faço esses questionamentos, no trabalho, na igreja também, como todos nós aqui servimos um papel de liderança, né, de alguma forma na igreja, que nós passamos para as outras pessoas, né, em relação a sermos a luz do mundo. E às vezes eu fico preocupado também, né, não, porque não é fácil. Às vezes eu acho que a gente fica pensando muito que a gente tem que fazer muita coisa. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas grandiosas para que a gente possa ter a luz de Cristo conosco. Mas na verdade não, o que o Senhor pede que as coisas que façamos são coisas simples. Então, como ler as escrituras, orar todos os dias, fazer jejum mensalmente, ajudar o próximo. Então, são coisas tão simples que façam que a gente tenha a luz de Cristo em nós, e às vezes a gente acaba dificultando isso. Então a gente quer fazer coisas grandiosas, sendo que nem as simples a gente faz. Então acho que dá pra gente refletir, mas será que as pequenas coisas eu tô fazendo para antes querer fazer as grandiosas? Porque eu pelo menos tenho muito isso, né, na minha vida, que eu quero fazer mais do que eu posso. E aí, por eu não conseguir fazer mais do que eu posso, eu acabo me frustrando. E aí eu já fico desanimada para fazer as outras coisas. Mas a gente tem que começar com as coisas simples, coisas pequenas que estão dentro do nosso alcance. Exatamente, para mim, ainda que eu tenho 2 crianças pequenas, 2 filhos, para eles, eu, a minha esposa, nós somos a luz do mundo. Então, assim, nós não dermos o exemplo de como agir, de como se portar, de educação, às vezes a gente pode estar criando as pessoas, as crianças, né, de uma forma errônea, errada para o mundo. Então, Cristo, né, nós nos baseamos no Evangelho, nos deu exemplo, né, através da sua própria vivência, né, e é nisso que após nós acreditamos, nós nos baseamos, né, na vida de Cristo. E nós, como a luz do mundo para nossos filhos, para as crianças,
né? Então nós temos que nos esforçar ainda mais para viver assim, da forma como Cristo. Quando eu estava na missão, quando eu era missionário, nós tínhamos um lema lá que chamava Pequenas Vitórias a Cada Dia. E cai bem com isso que você falou, né? Às vezes a gente quer, como missionário, a gente queria batizar um monte de gente, queria ensinar 20 lições num dia, queria encontrar 200 pessoas no mesmo dia, falar com 500, a gente queria fazer o máximo que a gente podia. Mas muitas das vezes a gente não fazia o básico, e não via as pequenas vitórias do dia, né? Que era estudar as escrituras junto com o nosso companheiro, estudar para os pesquisadores que a gente estava ensinando. Então, eu acho que quando a gente faz, nós entendemos que todos os dias nós temos pequenas vitórias também. Acho que as coisas o patamar delas mudam, né? E a ótica com que nós olhamos, ela também muda. Então é interessante a gente entender que essas coisas pequenas, eu levantei e fiz uma oração. É simples, mas é uma vitória. Muitas das vezes a gente acorda cansado, né? A gente acorda com preguiça de Já pega o celular para ver as isso, ou notificações. destrava o alarme ali, já vai pro banheiro e já esquece. Então, as pequenas vitórias elas precisam ser comemoradas também. Eu vejo também que a criação ela teve um espaço de tempo. Então, o Salvador ele teve tempo para criar todas as coisas. E nós precisamos ter esse tempo também. Então, eu preciso de um tempo para estudar as escrituras, eu preciso de um tempo para refletir sobre as escrituras, eu preciso de um tempo para servir na igreja. Então, eu acho que entrando no assunto de missão, né? Na missão a gente aprende a organizar o nosso tempo com sabedoria. Então, essa é uma lição que a gente aprendeu na missão, mas a gente precisa trazer para as nossas vidas hoje, né? Então, assim como ter o espaço de tempo para criação, a gente precisa ter esse espaço de tempo com o Senhor. E eu lembrei até agora de um discurso que tem, eu não lembro qual líder que foi, mas ele falou que uma das coisas que ajudava ele a fazer todas as outras era começar o dia fazendo uma oração. Então, todos os dias ele acordava e ele não pegava o celular. A única coisa que ele fazia, acho que era desligar o alarme, alguma coisa assim. E ele já levantava da cama, já se ajoelhava e já orava. Então, ele separou aquele tempo. E por ele ter separado aquele tempo, ele conseguia fazer todas as outras coisas durante um dia. Então, acho que vai na prioridade, né? Onde está a nossa prioridade? Será que eu estou priorizando mesmo fazer as coisas do Senhor ou não, né? É muito legal isso. E trazendo essa questão de tempo, né? Muitas das pessoas também elas acreditam que esses períodos de criação foram períodos de dia, 24 horas, né? Mas realmente foi um espaço de tempo ao qual o Senhor dividiu por períodos para a criação. Então, por exemplo, há uma referência nas Escrituras de que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós, né? Então, quanto tempo que a gente está passando aqui nessa terra que para Deus é pouca coisa, né? Então é muito interessante também essa reflexão que você trouxe, a parte da gente conseguir planejar as coisas corretamente. Então, dividir o nosso tempo com sabedoria. Ter, às vezes, o que a gente aprende na missão também, um planejamento alternativo para alguma coisa que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E trazendo um pouquinho, queria trazer um pouquinho da parte do sexto período, que é o período onde foi a criação do homem. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 ainda, no versículo 26 e 27, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o Senhor colocou aqui o homem e a mulher. E para você, Giovana, qual que é o papel aí do casal, qual que é a responsabilidade do homem e da mulher aí no nosso mundo? Que cada dia mais que passa, a gente acha que é uma coisa, depois já muda para outra, então o mundo ele vai se modificando. Mas qual que seria? Na minha visão, eu acho que é muito claro nas escrituras que nós fomos criados de acordo com a imagem e a semelhança dele, né? Então a gente já começa aí a entender qual é a nossa natureza divina. E falando do nosso propósito aqui na Terra, eu vejo que cada um tem o seu propósito individualmente aqui na Terra. Cada um veio e tem um chamado de fazer alguma coisa. E acho que só de a gente entender que nós somos filhos de Deus já nos dá uma orientação. Eu acho que isso é muito individual de cada um buscar saber qual o seu propósito aqui, né? Então, eu falo que a minha vida ela começou de fato depois que eu voltei de missão.
depois que a gente volta de missão, a gente pensa muito sobre o que a gente quer, o que a gente vai fazer, por onde começar. E eu passei por umas fases muito difíceis que eu questionei. E eu não tinha um propósito aqui. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com a minha mãe, e eu falei pra ela assim: ah, todo mundo tem um propósito, eu sei que Deus existe, eu sei de todas essas coisas, mas eu sinto que eu não tenho um propósito. Que eu tô aqui só pra viver mesmo, e é isso. E foi através dessa frustração que eu tive com a vida e que eu falei: não, se as pessoas têm um propósito, eu também tenho o meu. Eu ensinei isso durante 1 ano e meio para as pessoas de que elas tinham um propósito. Então, acho que o papel nosso aqui na Terra, né, como Deus criou o homem e a mulher, é que a gente buscasse o nosso próprio papel aqui, né? Que a gente buscasse o nosso próprio entendimento sobre nós mesmos. Então, nós precisamos nos conhecer, buscar essa orientação do Senhor. Qual é o meu propósito aqui? O que eu preciso fazer? Então, acho que isso é uma coisa muito individual e que cada um precisa buscar, porque se a gente não buscar entender isso, é muito difícil a gente continuar progredindo aqui. Só voltando para aquelas 24 horas que a gente estava falando dos dias, eu gosto de pensar que as 24 horas elas são diferentes para cada um, né? São 24 horas, mas cada um encara o dia de uma forma, né? Umas pessoas entram mais cedo no trabalho, outras entram mais tarde, outras trabalham à noite, outras trabalham durante o dia. Então, as 24 horas elas são diferentes. Mas para a gente encontrar esse propósito, nós precisamos de organização, né? A gente precisamos ter um tempo ali para conversar com o Senhor, para entender o que a gente precisa, né? Fazer para chegar nesse propósito. Então, se a gente tem um dia escasso, se o nosso dia ele já é conturbado por conta de trabalho, de estudo, nós devemos de alguma forma ali esquecer o celular, né? Como o discurso que você falou, você ouviu, ele só acorda, destrava ali o alarme e já vai fazer a oração dele. Então, de alguma forma, nós devemos buscar essa organização de tempo para podermos encontrar o nosso propósito e entendermos, como já foi falado, que a nossa natureza é divina. Então, se fomos feitos, criados em imagem e semelhança, porque nós podemos ser como ele é. Para sermos como ele é, nós precisamos fazer algumas coisas, né? E falando também sobre quando aparece a natureza aqui na Terra, nós sabemos que são plantadas sementes, né? Para uma árvore crescer, precisa de ser plantadas sementes. E nós somos como árvores, né? Nós plantarmos as sementes devagarzinho ali, termos paciência de regar todos os dias, nós vamos estar dando frutos, né? Ou bons frutos ou frutos ruins. Então, vai depender do que nós vamos estar regando, do que nós vamos estar cultivando dentro do nosso corpo. Eu vejo que essa parte da criação aconteceu há muito tempo atrás, mas a gente pode trazer para as nossas vidas hoje em dia. E falamos sobre a vegetação, né? Então, o Senhor, ele plantou as coisas, né? Ele cultivou, ele colocou a sementinha lá para dar continuidade e para multiplicar. Então, ele queria que multiplicasse. E aí, a gente trazendo para nossas vidas hoje, né? Como que tá a sementinha que está no nosso coração? Então, a gente falou que cada um tem um propósito aqui. Então, cada um tem dom, cada um tem talento, cada um tem o seu caráter. E é isso que o Senhor planta para que a gente possa multiplicar. Então, são nossos dons, são nossos talentos, nosso caráter que o Senhor quer que multiplica e abençoa as outras pessoas. Então, a vegetação é para o nosso próprio benefício, mas o talento e os dons que a gente recebe é para o benefício das outras pessoas. Então, como a gente está cultivando isso para multiplicar? Porque a gente precisa multiplicar esses dons, esses talentos e abençoar, assim, outras pessoas. Realmente, o Senhor organizou todas as coisas, né? Ele organizou esse mundo, ele preparou para que nós pudéssemos habitar aqui. E todas essas coisas, elas caminham para que a criação possa ser bem sucedida. E o Senhor criou as sementes elas vêm, elas nascem árvores, as árvores dão frutos, e assim sucessivamente. E um dos frutos, a qual nós temos aqui, é uma pausa para o momento do merchan, traz aqui, a produção vai entregar um presentinho, que é um fruto a qual a gente iniciou-se, Consegui a tempo, hein, Zico? estamos plantando, está nascendo e a gente está distribuindo ele aí pelo Só mundo. mais uma vez, essa está esgotada já, tá? Consegui a tempo, tá? Muito obrigada. É isso aí. Bem já, tá? Pode abrir, pode abrir. Olha, gente.
Olha, será que o que é, será? É um merchanzinho aqui. Surpresa. Isso aí. Tudo embalado, muito bonitinho. Uns é pela Olha Insider, aqui, a gente. gente é pela Monte Sião. É isso. Olha lá, olha o Não segredo. quero nem. Tô com medo de estragar. Gente, olha isso. Não, olha isso aqui. Mostra os adesivos aí, mostra os adesivos. Tudo São pensado. adesivos. Gente, são adesivos, viu? Deixa eu abrir minha camiseta agora. Mostra aí pro Isso. pessoal. Eu já garanti a minha. Deu tempo. Olha que linda. Ó, pessoal, e as meninas já estão preparando o próximo modelo. Então já vai sair aí para vocês. Quando sair, não perde tempo. Já vai lá, manda uma mensagem já para elas e garante a sua, porque com certeza vai esgotar rapidinho de novo, hein? Já quero vestir a minha, já faz? Já pode? Veste? Pode Vou vestir sim. já por cima. Olha lá. Olha, gente. Muito linda, confortável, tecido excelente. Corre e compra a sua na Monte Sião, hein? É isso, vocês viram essa transição? Tava com uma roupa, apareceu com outra. Essa é a verdadeira mágica. É isso. E pessoal, ó, eu gostei muito da conversa que a gente teve hoje. Foi muito Tá? boa. Foi muito revigorante para mim, muito inspiradora. Com certeza eu vou usar algumas coisas que a gente conversou aqui. Eu pude aprender muito com vocês hoje e eu vou levar para minha vida para poder me esforçar um pouquinho mais para poder ser a luz do mundo para as pessoas, para que as pessoas elas possam ver algo diferente também e terem o desejo de também se esforçarem um pouco mais para serem a luz do mundo. E você que está em casa aí, às vezes a gente tem um dia ruim, semana ruim, está passando por um período difícil, mas é muito importante sempre a gente lembrar que Jesus Cristo, ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo, ele expiou por nossos pecados, então tudo que vocês possam estar passando aí, ele sabe de tudo, ele sabe como é se sentir da forma que vocês estão se sentindo. Então, se vocês tiverem qualquer coisa, se ajoelhem, orem ao Pai Celestial, orem a Cristo e peçam conforto, que Ele vai dar a todos vocês, Ele vai confortar, vai consolar todos vocês com o Santo Espírito. E eu garanto para vocês que vocês terão mais luz na vida de vocês e vão entender melhor o que vocês devem fazer para sair de algum momento que vocês estejam passando. E até quando vocês estiverem felizes também, tá? Não vamos esquecer, não, de continuar sempre orando, tá bom? E é isso. É isso, galera. O assunto da criação ele é bem denso, bem extenso, e a gente quis se ater a pequenos detalhes dele, trazendo para o nosso dia a dia e para a gente poder ter como base algumas referências também. E, Giovana, olha para aquela câmera ali. Tem 8 bilhões de habitantes nesse planeta e tem esses 8 direcionados especialmente para o que você tem para falar agora. O que você tem para falar para eles? Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter participado aqui com vocês. É um tema que eu gosto muito e que ajudou muito a minha reflexão sobre todas as coisas que foram criadas para o nosso próprio benefício. E eu sei que o Senhor quer que colocamos em prática essas coisas todos os dias. Então, o que eu quero dizer para vocês é que continue fazendo as coisas pequenas e simples e não desistam. Tenho certeza que o Senhor compreende as falhas, os imprevistos e Ele só quer que você continue no caminho. Siga a nossa página, @omontesião no Instagram, ative o sininho no nosso canal do YouTube, porque os próximos episódios saem aí, e fiquem atentos aos próximos lançamentos. Essa já foi. Enche o direct lá, que talvez possa ser que toque o coração e surja mais oportunidade de ter essa camiseta. Mas tá vindo não, 2 lançamentos daquele jeito. Se preparem. E é isso. É isso, galera. Até o próximo episódio. Tamo junto. Então, tchau, tchau.